Graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor, nosso Deus maravilhoso, aleluia, Senhor Jesus, aleluia, Espírito Santo, aleluia, nosso Deus maravilhoso. Deus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, para nós nos alimentarmos, Senhor, alimentarmos desta palavra abençoada para nossas vidas, que o Senhor vai nos fazer entender. Espírito Santo, vem e enche-nos de Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, enche-nos. Deus, que esse alimento maravilhoso, que a partir de agora nós vamos entender, para que a nossa sabedoria, ela esteja cada vez mais aperfeiçoada, esteja cada vez mais abençoada, Senhor, com o Teu poder. Então, Senhor, nós clamamos, eu clamo a Ti, Deus, por este momento, Deus, em que a Tua palavra, Pai, das Sagradas Escrituras vai ser anunciada para nossas vidas, Senhor. Nos abençoa, Senhor, em tudo que vai acontecer aqui, Deus. E, Senhor, é Tu que comanda, é Tu que reina. Então, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, pelo nome do Pai, Deus, pelo nome do Filho, Jesus, pelo nome do poder de Deus, o Espírito Santo, pelo nome da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, as Escrituras Sagradas, nós clamamos, Senhor. Enche-nos de Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sempre é bom, É por isso que, antes de ler uma palavra abençoada que vai ser anunciada mais uma vez de muitos para nossas vidas, este momento, nós devemos falar assim: Deus primeiro vem e nos enche. Para que Deus ele possa nos encher. Isso nós percebemos até nos cultos que a gente vai, nas igrejas, que antes da palavra sempre tem a adoração. O Espírito Santo, ele nos enche esse poder que nos faz entender hoje e que nós vamos ter a cada momento. Então, irmãos, vocês que estão ouvindo aí hoje é mais um dia abençoado de muitos, em que essa palavra maravilhosa vai ser anunciada para nossas vidas a partir deste momento. Então, irmãos, prestem bem atenção e falem assim: Senhor, eu vou me entender. Senhor, enche-me. Que Deus ele vai te encher sim, irmão, aonde você está. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, uma palavra abençoada que Deus ele tem para nos proporcionar e nos oferecer hoje. Ela se encontra na referência no livro de Lucas, no Novo Testamento. Na referência do livro de Lucas, no capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. E para o nosso entendimento, vamos começar a ler essa maravilha, esse alimento que vai nos alimentar hoje, neste momento. Aleluia, Deus, aleluia. Assim anuncia essa palavra abençoada para nossas vidas hoje. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. Anuncia assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entrarão no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, Mestre, vamos morrer.
Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Irmãos, mais uma vez eu vou ler e anunciar essa palavra abençoada. E quando eu ler a segunda vez, eu peço logo: Espírito Santo, enche-me a mim e enche as pessoas que estão ouvindo essa palavra abençoada para a vida delas. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Referência de Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25, que anuncia assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e lhe obedece? Aleluia! Irmãos, como é anunciado na palavra de Deus, algo me chama a atenção de muitos motivos que essa referência ela tem para nos alertar. Mas algo ela me chamou a atenção quando eu li outra vez esta mensagem, esta referência da palavra de Deus. E o que me chamou a atenção aqui, irmãos, foi exatamente a referência que fala do perigo. Irmãos, se formos perceber, nós corremos perigo todos os dias. O perigo vem. Não adianta se eu estou, por exemplo, há 1000 anos servindo a Deus, mas o perigo vem. Essa referência, ela me fez entender que o perigo, ele sempre vai vir. Que ele sempre vai acontecer em nossas vidas. Aí você me diz: mas irmão, mas por quê? Nós temos Deus, nós o adoramos, nós o exaltamos. Porque tem que ser dessa maneira, irmão. Porque se formos perceber, até diversos perigos, se formos analisar, aconteceram com o Filho de Deus, Jesus. A referência que fala sobre esse perigo, irmãos, a qual nós acabamos de ler, ela se encontra na referência do capítulo 8, do versículo 23, que fala: enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Irmãos, a palavra de Deus, ela ainda anuncia que não foi qualquer perigo. Ela diz que foi um grande perigo. Quando se fala grande perigo, que foi algo muito perigoso. E a qual eu creio que você que está ouvindo aí, diversas vezes também aconteceram diversos tipos de perigo com você. Assim também como aconteceu comigo. E ainda acontece com muitos.
Não devemos fazer algo que ele menciona em sua palavra, que anuncia assim: clama a mim. Foi ao qual os discípulos sabiamente clamaram ao Senhor, vendo aquele período todo, assim como foi anunciado, diante daquela circunstância, diante daquele momento a qual eles estavam. Eles perceberam, se formos analisar bem essa interpretação, eles perceberam e ainda clamou: mestre, mestre, Shakantarabashaya. Eles perceberam que tinham de chamar Jesus. Apesar de Jesus ali, assim como foi mencionado, ele estava dormindo, eles perceberam que o único que poderia ajudá-los naquele momento era o Filho de Deus, Jesus, a qual certa vez eu já mencionei. Diante de diversos perigos, muitas pessoas correm esse perigo e acontecem esses perigos por falta de não chamarem a Jesus, de não clamarem: Senhor, me ajuda. Eu já fiz isso. E para a glória e honra de Deus, das diversas situações difíceis que aconteceram na minha vida, eu pude clamar a esse Deus maravilhoso, Xaramaye, Abaxeque, Espírito Santo. Eu pude clamá-lo e falei: Senhor, socorro! Chacantarabachaya, Mamaia. E eles disseram: mestre, mestre, vamos morrer. E é o que tem acontecido com muitos, se formos perceber esta morte. E Jesus, ele nos ensina em sua palavra aqui, mencionada nessa interpretação e nessa referência, porque acontece essa morte, essas várias mortes que nós vemos, que a qual, se formos perceber, é todos os dias. Morrem pessoas e não descem Deus. Achai-a-mateque. E ele nos ensina assim. Ele nos ensina assim porque acontece. Shaya-mantequeiraia. Ele fala assim: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? É nesses momentos que Jesus, eu entendi, nesses momentos de perigo, a qual menciona: ainda que eu ande no vale das sombras da morte, não temerei mal algum. É diante dessa circunstância que andando mesmo ali onde haja tanta morte, onde haja tanta tragédia, onde acontecem tantos perigos, que devemos clamar, assim como eles fizeram: mestre, mestre, socorro! Arabaxaia mateque, maraia mai, abaxeque, mantarabaxe, aramanaia, manaramanaya, manara, abaxe, carabaxe. Jesus hoje, ele está falando para mim e para você, nessa situação de perigo. Foi isso a interpretação que Deus me fez entender. Diante dessa situação de perigo clama a mim, que eu vou te responder.
Os discípulos, como foi anunciado, eles clamaram ao Senhor. E eu creio que quando Jesus Cristo ali estava ali dormindo, está pensando que diante daquele perigo, porque diz na palavra de Deus, bem mencionado, grande perigo, bateu um desespero nos discípulos. Mas ainda assim, eu quero que eles chamaram e não falem assim: mestre, ei, acorda, nós vamos morrer. Eu creio que eles fizeram assim: mestre, nós vamos morrer, socorro, nos ajuda. É dessa maneira que tem que fazer diante desses perigos. Porque assim como diz na palavra de Deus, eles existem sim. Porque senão Jesus Cristo ele não teria falado: no mundo vocês não têm aflições, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. Não se desanimem, sejam fortes e corajosos. Jesus falou dessa maneira. Ele disse: não se desanime não, meu irmão. Quantas vezes, irmão, eu fico pensando, mas não chegamos nem no pedacinho da unha de Jesus, do perigo que aconteceu com ele. Já pensaram quando o próprio Satanás e diabo vinha tentar a gente? E ele atenta sim. E ele tenta nos derrubar todos os dias. Não vá pensando que não vai ter perigo não, que vai sim. Porque senão não tinha acontecido desta maneira como foi interpretada, esse grande perigo como foi anunciada na vida dos discípulos que seguiam a Jesus. Shaquemachaya, Manaya, Mané, Abachecala. Irmãos, igreja, você que está ouvindo aí, eu digo para você, qual é o perigo que você está passando? O que está acontecendo contigo? O que é que você está precisando de Deus? Clama a Ele, 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 que Ele vai te responder. Às vezes o Senhor ele está ali, poxa, Ele está passando por tudo isso e ainda não aprendeu. E ainda não aprendeu que diante do perigo, Ele tem que clamar a mim para eu resolver, para eu dar força para Ele, para eu encher Ele do Espírito Santo, para Ele ter força, para Ele passar daquele vale da sombra da morte e dizer assim na cara do diabo: ei, eu não te temo não. Ele dizer assim para os demônios: ei, povo de demônios, eu não tenho medo de vocês não. E ainda se mundo diante do perigo, às vezes pode estar, como diz aqui na palavra de Deus, vamos morrer, às vezes morrendo. Se esquecem de clamar ao Senhor. Xarabachai, Role Cantaraiera Barleca. Irmãos, não vou mais me alongar mais do que isso. Eu creio que o que foi anunciado, e bem anunciado, assim como existe aquele ditado: para um entendedor, já basta. E eu creio que tudo que foi anunciado, vocês entenderam, assim também como eu entendi. Então, irmãos, para nós terminarmos com esta bênção maravilhosa que Deus ele está nos proporcionando hoje, vamos ler mais uma vez. Depois que eu terminar, vou orar.
em agradecimento ao nosso Senhor por este momento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Assim anuncia para nossas vidas o que foi anunciado hoje. Obrigado, Senhor. Referência de Lucas capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a Deus por esse momento, mas quem agradece mais do que eu, muito mais do que eu, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e é essa palavra abençoada para nossas vidas. Aleluia. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Somos gratos, Senhor, por tudo que tu fez aqui. Eu creio, Deus, que alguém sentiu, Pai, sentiu que deve sim sempre clamar ao Senhor todos os dias. Diante de qualquer circunstâncias, dificuldades, problema ou perigo, assim como foi anunciado, sempre clamar a ti, Senhor. Então, Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu fez aqui, Pai. Pai, abençoa nossas vidas, abençoa a vida, Pai, das pessoas, Pai, que ouviram essa mensagem maravilhosa, Pai, na vida delas, Deus. Pai, nos livra, Pai, desses grandes perigos, Pai. O inimigo, Pai, tenta, Pai, fazer com que a gente caia. Mas, Deus, nós estamos aqui, Pai. Se nós cairmos, nós vamos se levantar mais forte, porque assim como diz na tua palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Altíssimo, por tudo. Te agradecemos muito. Pelo nome do Pai, Deus, pelo nome do Filho, Jesus, pelo nome do poder de Deus, o Espírito Santo, pelo nome da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Glória a Deus, aleluia, Deus, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor, ela esteja comigo, esteja com vocês que estão ouvindo aí, e ela esteja com todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor.